Estamos ao vivo aí na live dos Três Mosqueteiros, a oitava versão, oitava live que a gente vai entrar falando besteira, né, Ulisses e Elton. Então tá, hoje nós temos aí dois convidados, a Cristina Irber, que é do NTE, né, Núcleo de Tecnologia Educacional. Isso aí. E o Antônio Sabino, instrutor certificado do Google for Education, que é da Paraíba, né? Em inglês, o professor Viegas. Isso aí, da Paraíba, então. É isso aí, seu Elton, seu Ulisses. Estamos com os convidados aí. Vamos falar hoje sobre as considerações sobre o Google G Suite for Education. Professora Érica Nouque Amaral, Porto Alegre. Estou iniciando no Google Sala de Aula. Só postei atividades, gostaria de saber quais e como usar a ferramenta disponível. Vamos passar para a Cristina aí, iniciar então essa parte aí mais tecnológica aí, que é dar o teu relato aí. Primeiro, né, Cristina, te apresenta aí, diz qual é a tua função, o que se faz no NTE, né? É uma dúvida que eu acho que muitos professores têm, não sei se todo mundo é tapado que nem eu, né? Você é burro, cara, que loucura. Que não sabia, mas eu não tinha muito conhecimento do que tratava antes, né? Então, se tu puder dar uma esclarecida aí. O Núcleo de Tecnologia Educacional, ele já existe desde a década de 90, né, no estado. E a funcionalidade, né, a finalidade do NTE, né, do Núcleo de Tecnologia, dos NTEs, é capacitar os professores para o uso dos recursos digitais no ambiente de sala de aula, né, formal ou informal, né? Então, eu entrei no Núcleo de Tecnologia ano passado, quando eu entrei para trabalhar na parte administrativa, né, na coordenadoria. E desde que eu entrei no Estado, em 2012, como professora de Ciências e Biologia, eu já vinha fazendo vários cursos com os professores formadores, né, do Núcleo. A Ana Agostini, a Mara Tavares, o Luiz, a Cléo, a Ângela, que foram os formadores dentro do NTE. Uhum. Mas tu faz um novo concurso daí para entrar no NTE ou tu é deslocado? Não. É deslocado da sala de aula para essa função, né? Isso. Ah, tá. No final de 2018, eu já um pouco cansada de algumas situações que estavam acontecendo, eu fui conversar com a Magda, que é coordenadora da TI, e solicitei, né? Eu gostaria de trabalhar no NTE, ir para o NTE. E tudo levou final do ano, 2019 começando, daí eu fui para a coordenadoria com a função de coordenadora e formadora dentro do NTE. Acordar? Não, ficou muito. Começou. Eu sei onde tu mora, hein? A história dela, assim, a construção dela até chegar no NTE. Parabéns. E como é que tu faz o teu trabalho? Tu chega nas escolas, como é que faz? Tu funciona cursos? Ministra cursos para professores? Os cursos são enviados formulários para as escolas para repassarem, né, para os professores. Não é cursos obrigatórios, né? Faz quem quer, quem tem interesse, né? E os professores se deslocam até o Núcleo de Tecnologia, que até 2018 era lá no Neja Cardel Vicente Scherer, e agora está na André Bello, junto com a coordenadoria. Cris, assim, eu fico preocupado como é que é essa questão da divulgação, né, de tudo que acontece dentro da SEDUC, né?
o que a gente não fica sabendo. Eu acho que mais ou menos é isso que a gente fica assim. Eu acho que a maioria dos professores nem sabe da existência desse núcleo, né, de tecnologia educacional. Então, assim, eu acho que há uma falha na divulgação, e é uma falha complicada, né? Porque hoje nós estamos na era da informática, que isso não aparecer, passar para as direções, passar para a gente ter mais, né? Ter mais dinamismo para a gente saber dessas coisas. Eu acho que muitos professores vão começar a postar aí, dizendo, eu não sabia que existia isso, blá, 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 né? Eu acho que eu não sei quem é que faz a divulgação dessas coisas lá dentro da primeira CREA e da SEDUC, mas falha pra caramba, né? É verdade. Sempre a nossa comunicação a comunicação do núcleo sempre é núcleo, escolas, professores, né? Quando a gente tem algum outro grupo com excursistas, né, e outros professores, a gente já manda os formulários para esses grupos, né? Mas a organização do contato com os professores é sempre via escola. Até foi comentado isso lá na escola e a supervisora disse para nós, é colocado no mural ali. Mas sabe como é que é? O professor está sempre correndo, né? É isso aí. Já aproveitando. Quer esconder, bota no mural. Aproveitando esse, então, momento que a gente está aqui, onde a gente tem uma visão maior, né? No portal Educação RS, que é aquele mesmo portal que vocês fizeram os cursos lá de currículo, né? Sim. Tem vários cursos relacionados, são até materiais que os NTEs, como do interior, fazem durante o ano do Google for Education, do G Suite, Google Formulário, Google Drive, o Meet, o próprio Gmail, todas essas ferramentas do Google, o curso está lá dentro, né? São cursos autoexplicativos, tem tutores só que chamam a atenção, tu se inscreveu e não está participando, não está fazendo, mas são cursos que podem ajudar nesse momento que muitos professores não conhecem essas ferramentas, estão com dificuldade. Então é o momento agora de também aproveitar esse momento da live e também fazer essa divulgação desses cursos também. Eu acho, Cristina, que poderia ter assim até vários níveis de não sei se existe, né? Tô fazendo uma sugestão aí de formações, né? Porque assim como tem aquele professor que não sabe nada, né? Esse dia tava um colega meu que faz a outra live comigo, fazendo assim, tem professor que não sabe nem pegar no mouse ali, né? Tem até medo do mouse, né? Mas tem professores que já têm o conhecimento, talvez quisessem cursos para aperfeiçoar mais ainda, né? Esses conhecimentos, né? Então, talvez, não sei se existe, mas talvez seja interessante ter níveis, né? De formações, né? Eu sou o Antônio, eu estou um pouquinho longe aí de vocês, eu sou da Paraíba, da capital de João Pessoa. Eu sou TNI há 3 anos, não sou professor, sou da área de TI, eu me tornei professor por conta do Google for Education, que aí eu tive que aprender a fazer plano de aula. Então, assim, o pessoal aqui diz que eu sou professor de vocação. Eu trabalho numa escola de um porte considerável aqui na cidade. A escola é a escola referência do Google, tem muitos professores certificados, e a gente aqui usa a Vera mesmo, como a gente diz por aqui. Aqui eu uso para tudo, bastante, todas as ferramentas. Eu só uso o Office para certas coisas, porque é determinação para o tipo de material que a gente usa, mas o resto eu uso tudo Google. Eu ajudo na capacitação dos professores, eu tiro dúvida de aluno, a gente monta projetos com as ferramentas. O nosso ensino remoto aqui já está funcionando há 3 meses já, a gente já fez avaliação, todos os alunos participam, as aulas são gravadas, tudo via Google, tudo via plataforma Google. A gente tem quase 4.000 alunos aqui, todos usam e
funciona super bem aqui. Já usavam Classroom lá. A gente usa faz desde 2017. O problema que vocês enfrentam aí, e muita gente não conhecer, a gente tem aqui também. A gente está usando a fundo mesmo agora com os professores, porque muitos professores tinham essa dificuldade que é normal, não é uma coisa habitual para o professor, mas por conta da pandemia, todo mundo foi meio que forçado a se adequar, entendeu? Mas hoje todos usam, alguns têm dificuldades ainda, os problemas que surgem são mínimos. Elton, quer falar alguma coisa aí? Pra fazer jus ao cachê, hein? Acorda, Elton! Olha, eu quero falar, eu vi um vídeo aí na internet que eu achei interessante, a questão dos óculos para os alunos poderem, por exemplo, ter um filme de Romeu e Julieta, né? Aí depois com aqueles óculos na internet você consegue ver o cenário da onde que realmente onde foi gravado aquelas imagens e tudo mais, né? Tem também a questão de possibilitar internet através de balões. Eu também fiquei impressionado de 1 bilhão, né? 1 bilhão de pedidos de informações por Google por hora. Eu fiquei assim, nossa, eu fiquei impressionado com isso, né? Seria importante para nós professores vermos mais sobre isso, né? Assim, acesso a isso, porque isso dá uma coisa boa pra gente. Assim, o Google, ela tem ferramentas incríveis para a educação. Todo mundo, assim, quem está começando agora, como a primeira pergunta da professora, todo mundo acha que tudo é o Google Sala de Aula, entendeu? E não é. Tem uma suíte toda de ferramentas. Essa questão do óculos aí, ele tem uma ferramenta gratuita para você fazer passeio virtualizado. É uma coisa sem tamanho, assim. Você não imagina a quantidade de ferramenta que tem disponível. Ferramenta com inteligência artificial de forma simplificada para você aplicar com o aluno. Ele tem API lá para detectar sentimento em texto que o professor, um psicólogo pode usar. Então, assim, com o suporte de uma TI especializada, o educador ele tem uma gama de ferramentas fantásticas e tudo gratuito, entendeu? Ela fornece tudo mesmo. Não sabia. Os seus alunos aí, todos receberão e-mails institucionais. Esses alunos não se coleta dados deles enquanto ele estiver usando. Pesquisa que ele fizer não é rastreada pelo Google. O aluno tem total segurança. Fora a quantidade enorme de ferramentas à disposição. É uma suíte como o Office. Você vai ter um editor de texto, você vai ter um editor de planilhas, apresentações, uma ferramenta para desenho, e assim, tudo incluído na plataforma. O Classroom ele vai ser apenas um gestor. O professor vai ter uma gestão facilitada ali, com base nas ferramentas. O pessoal tem mania de postar PDF e tudo, mas lá no Classroom, quando você usa as ferramentas do Google, você pode fazer com que ele entregue uma cópia do material para cada aluno, ele vai dar um nome, ele já vai colocar o nome no material do seu aluno, então ele vai facilitar a vida do professor, entendeu? Muitos vão ter receio no começo porque é uma coisa nova, vão achar que é mais trabalho, mas assim, ele veio para facilitar. Eu andei dando uma vasculhada lá nessas ferramentas que o Antônio está comentando, só que teve algumas, eu nem lembro o nome, mas teve algumas que eu tentei usar e dizia assim, essa não está disponível para você. Sim. Então, assim, eu acho que o governo contratou, mas não tudo, né? Não, o Antônio está falando que é uma infinidade de coisas que tem, mas eu acho que tudo já está disponível para a gente. Parada chata. Tem algumas ferramentas, né? Alguns programas dentro do Google for Education, do domínio @educar, que os administradores precisam liberar, né? Não é como do Gmail que a maioria é liberada, né? Uhum. Algumas coisas dentro do Educar, a gente precisa pedir autorização para usar. Além que o Antônio falou aí da questão o Elton falou ali da questão do Romeu e Julieta, o Antônio também falou, tem um aplicativo dentro do Google que é o Expedições, que com o óculos de realidade virtual, né,
que pode ser feito também com... Não precisa ter aquele óculos que a gente vê nos filmes e... Esse está liberado. Dá pra fazer. Esse está liberado. O Google Expedições está liberado. Tem o Jamboard, que é um quadro interativo que os professores podem interagir durante uma aula ao vivo. O incrível é o quadro, ele tem uma espécie de lousa digital mesmo, não só a versão online, onde você pode ter uma lousa na sua sala, interagir com pessoas do mundo todo, entendeu? Com sua equipe ali. A questão que a Cristina está falando dos aplicativos aí é justamente por conta disso. A Google, quando o G Suite for Education, ele surgiu do G Suite, que é um pacote de serviço corporativo. A única diferença é que ele tem recurso aprimorado para a educação por conta das crianças e o Classroom, que tem no Education e não tem no outro. O que é que acontece? O administrador do G Suite de vocês aí, ele deve ter as políticas de segurança dele para proteger os alunos e professores, deve estar, como é no começo, deve ser mais restrito. Aí ele não libera a instalação de alguns aplicativos, até extensões e addons, ele pode dizer lá assim, que só o que for auditado pela Google o aluno pode instalar, ele pode proibir alguma instalação, entendeu? Então essa questão aí não é que não está disponível ainda, é porque o administrador ele deve não ter liberado ainda, porque está no começo ainda, todo mundo está começando a usar, mas eu tenho certeza que... Eu até ia comentar com vocês, assim, que o Google Meet, por exemplo, eu comecei a usar o Classroom ano passado, e não tinha o Google Meet habilitado, nem com a função aquela para gravar e tal, né? Porque o gratuito não tem a função para gravar, né? Aí a Magda é que me avisou que estava liberado. Isso agora, no início, quando a gente começou a usar, aí pro março, ela me avisou, olha, agora o Google Meet está liberado, dentro do Classroom, dá para gravar e tal. Foi aí que eu comecei a usar ele, porque antes, o ano passado, quando eu estava usando, ele não estava, o governo ainda não tinha liberado ele para nossa utilização. Então, realmente, eles controlam um pouco o que vai poder ser liberado ou não, né? Não, eu ia até dizer que a funcionalidade gravação... Ele começou agora, esse ano. Essa questão de gravar aí é um recurso do G Suite for Education Enterprise, que a Google disponibilizou agora até setembro. Então, até 30 de setembro ela vai estar disponível, mas ela vai ser tirada. Então, assim, vocês que estão começando agora por aí, muito em breve não vão conseguir gravar o momento ao vivo com os alunos, entendeu? Tudo para educação a Google faz ou de graça ou num custo bem baixo. Possa ser que na Seduc aí eles paguem o pacote Enterprise para os professores, porque dá a possibilidade de gravar a aula. Porque futuramente vocês vão ter que comprovar que a aula foi dada, mesmo que não conte como nos moldes que vocês estão acostumados, né? Mas tem que ter uma comprovação de que algum conteúdo foi passado. Então, provavelmente, eu creio que a Seduc, por ser governo, ela provavelmente vai contratar o serviço Enterprise, pelo menos para os professores. Ô, Ulisses, agora tu pode acender a lâmpada e falar. Não, eu já senti, cara. Acende a... Mas... Eu não te enxergo aí, cara. Acende a vela. Vou desligar aqui, tá? Tá muito engraçado. Deixa É um programa de humor isso aqui, coisa... você pode? A Cristina é o seguinte, esse óculos que ela falou, onde é que está disponível, como é que a gente faz para adquirir, como é que funciona isso? O óculos, o de papelão, né? Dá para até se comprar no Mercado Livre. O El tá congelado. Congelou. O Riquinho tá terrível hoje, hein? Ó. Lá na escola nós temos também óculos, nós temos Chromebooks, nós temos bastante coisa lá na escola. Chromebook eu acho muito mais útil do que o óculos. O óculos é para uma atividade muito específica, se você nem se viu. Sim, sim. Congelei. Tá congelado. O que a gente Congelei. tem notícias, né? É que será disponibilizado para cada professor, será disponibilizado um Chromebook.
mas ainda não sabemos quando, se vai ser agora 2020, 2021, mas está dentro dessa questão do ensino híbrido, tá essa questão de um Chromebook para cada professor. Sei. Tá me escutando, cara? Não. Como esses nomes aí, que a gente tá falando com todo o magistério do Rio Grande do Sul, e tá muito característica essa questão de falar inglês, né? Chromebook, não sei o quê, espeto corrido. O pessoal do interior, né, fica... Mas eu acho assim, que a gente tem que se familiarizar com esses termos e tudo mais, né? Mas é importante... Eu acho importante que o pessoal realmente participe, por isso que a gente está divulgando aqui nos Três Mosqueteiros, né? Que agora são 2. Então, assim, não tem muita... voltou os 3. Então, assim, não tem muito problema de a gente adquirir, né? Enfim, eu acho assim, ó, Regina, te botaram nessa aí, agora com essa questão da pandemia, sobrou pra ti, né? Porque agora todo mundo quer saber de Google Classroom. Te vira, menina. É verdade. Logo que foi decretado a questão, não vai mais ter aula presencial. O que eu recebi de ligações? O que a gente pode fazer, Cris? Existe alguma plataforma para ser usado em aulas virtuais? O que a gente pode fazer? E daí eu fui falando, a questão do Google Classroom, das contas do @educar, e eu fui indo, né, falando, né, da questão da utilidade, da finalidade e tudo mais. E a gente tem até escolas aqui em Porto Alegre que fecharam parcerias do Google for Education, criando um próprio domínio da escola, né? Pagaram a anuidade, né? O valor da anuidade para usar o ano inteiro. Eu disse, gente, por que vocês não me ligaram, né? Cris, o que a gente pode fazer? Tem alguma coisa no estado já? E eu acho que tem umas 2 ou 3 escolas que acabaram fazendo o próprio... Cris, assim, mesmo sendo o próprio domínio da escola, comprovando que a escola é gratuita. Sim. Quem pagou foi total falta de informação mesmo. Sim. Mas sempre é gratuito, a Google não cobra nada. É armazenamento no Google Drive ilimitado para todos os usuários. Sim. Ferramenta, tudo é incluído. Clara Maria Catarina, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rafael Pinto Bandeira, considera excelente ferramenta, deveria ter uma formação presencial para professores. Professor, mas não agora em tempos de pandemia, né? O escurinho do cinema. Eu sei onde tu mora, hein? Que é a questão da utilização agora, claro, teve gente, né, colegas que já conheciam o Google for Education, já estavam fazendo alguns exemplos, como tu também falou que tu já estava usando, né, Sandro? Já era uma questão de ensino híbrido, né? E agora, com essa função, pandemia, a gente não sabe realmente quando que vamos voltar presencialmente, não tem nenhuma orientação ainda, até porque os casos ainda estão altos e tudo mais. Mas essa questão forte de ensino híbrido começou agora, essa função de depois, né, de voltar ao presencial, juntar o presencial com o online, né? Sim. O Elton, te mexe de vez em quando aí pra mim ver se tu tá congelado ou não. A impressão que tem, Cristina... Tá congelando, papai. A impressão que a gente tem Tá congelando, papai. A impressão que a gente tem é que o secretário do CAPI, sei lá, a SEDUC, não pensa de forma mais profunda sobre essa pandemia, no sentido assim, olha, no sentido assim, ó, olha, vamos investir realmente nisso, até porque, que nem o Sandro falou, a questão do híbrido, não tinha por que investir, né? Investir mesmo, assim. Agora nós já estamos em julho, essa coisa que ainda está engatinhando, né? Deveria ter, sei lá, eu acho que a secretação deveria ter investido mesmo, pesado, desde o começo.
né? E, enfim, mas que faça agora, sei lá. Não sei qual é a tua impressão, Cristina, tu que está lá dentro, dizer sobre isso. Não sei. A questão dessa nova parceria que eles fizeram foi agora no final de maio, né? Mas realmente, se tivesse lá no início de março, quando começou os casos a aumentarem, já deveria lá naquele momento ser feito um abraço nessa questão do Google, né? Entrar em contato mais com as escolas, né? E dizer tem essa possibilidade que pode ser usada, né? E para agora, nesse momento, ter mais os acessos, né? Que a gente está ainda com um grande problema, né? Da questão das contas dos alunos, né? Com a questão de dados errados no Easy, data de nascimento, nome das crianças e tudo mais, né? Então, a gente está bem nessa função já há 1 mês e meio praticamente, que a gente está correndo atrás dessa função de ajudar os alunos. Sei que o Sandro fez também uma força-tarefa aí na escola, tanto com os alunos de vocês, né, e com os alunos que pediram ajuda. Agradeço muito, Sandro, né? Não, capaz, é pro bem da escola, né? A gente tem que fazer, né? A ajuda dos professores e dos diretores também está sendo ótima, né? E a gente ainda está nessa função de conseguir os e-mails dos alunos e fazer com que eles tentem o primeiro acesso, né? Para chegar na plataforma, observar as turmas, ver se os professores já estão postando algum tipo de atividade. Eu até queria comentar com o Antônio. Antônio, embora tu trabalhe na iniciativa privada, tu tem uma noção de como está acontecendo no estado lá da Paraíba? Como é que está acontecendo? Aqui foi feita parceria também com o Google, mas aqui também ocorrem os mesmos problemas, sabe? Porque geralmente depende de muitas pessoas. No caso de vocês aí, como a Cristina está falando, erro no cadastro do aluno. Isso aqui acontece aos montes, porque quem faz esse cadastro geralmente não faz do jeito mais fácil que tiver para ele. Não importa se o nome do aluno tem uma letra errada ou a data de nascimento. Ele quer se livrar daquela demanda e pronto. Então, esse problema que vocês estão aí, eu acho que acontece no Brasil inteiro, na realidade. Porque enquanto pouca gente quer fazer como tem que ser feito, tem muita gente que faz só pelo dinheiro no final do mês e não importa quem é que vai ter que corrigir aquilo ali depois, sabe? Eu sei que aqui acontece como vocês aí também. Tem gente que tá dando aula pelo WhatsApp. Aquele professor que tá ali porque quer dar aula dele, ele vai se virar como pode, entendeu? Mas é complicado. Aqui também é tão complicado quanto aí. Esse ensino híbrido, de certa maneira, ele veio para ficar, né, cara? Só que ele foi colocado às pressas devido à questão da pandemia. Nós, por exemplo, lá no Feijó, para além disso, a gente já tinha colocado isso de certa forma em prática. A gente não foi pego de surpresa, assim, como todos nós pegamos de surpresa, mas nós já tínhamos um certo histórico nesse ramo, vamos dizer assim, né? Nós conseguimos conciliar em paralelo o ambiente virtual, da sala virtual da turma XYZ, né? A turma qualquer que fosse, com a aula presencial na escola. E aí, tipo assim, deixava atividade lá, corrigia, enfim, tal. A questão é que, por exemplo, muitos colegas, isso nós temos que dizer, eu já falei isso em outra oportunidade, muitos colegas nossos foram resistentes a usar, a fazer, digamos, essa migração ou começar a usar esse tipo de ferramenta até o último momento. Vou pegar o exemplo, a gente sabe, né? De pessoas que se negaram a usar, por exemplo, o Escolha RS.
usaram a chamada até o último instante. Quer dizer, eu acho que, por um lado, eu entendo essa pessoa, porque ela está numa situação cômoda, ela está daquilo que ela sempre fez, eu entendo essa pessoa. Por outro lado, eu também não entendo que faltou, de certo modo, em alguns espaços que tinha de formação, usar esse espaço de formação para isso. Para, como eu digo, capacitar e dar condições para o profissional aprender a mexer nesse tipo de ferramenta. Porque, na realidade, o que acontece? Esse cara, eu não sei mexer naquilo, não quero também aprender a mexer naquilo. E eu vou querer usar o quê? Só folha de chamada. No momento em que se desse ele o espaço, porque assim, a gente sabe como são usados os espaços de formação, né? É mais na educação pública. O espaço fosse usado para isso, com certeza teria muito mais pessoas com menos surpresa agora em época de pandemia. Ó, pessoal, comecem a usar. Ah, não, tá, você como é que é. Eu conto aqui a história. Eu fiz um tutorial com uma colega minha pelo WhatsApp. Ela não sabia como postar um documento na turma antes de entrar o Educar. Ela me ligou e falou assim, como é que eu faço? Eu falei, aí eu abri meu notebook, ela abriu o dela, e comecei, porque turma que tá, por causa de uma turma que nós tínhamos em comum, né? Turma que tá, uma turma, vamos dizer, 101, exemplo. Aí ela clicou na turma 101, tá, agora clica na turma 101, tá, agora vai em tal lugar, vai em criar, tá, agora vai, procura no computador, não sei. Eu fiz o passo a passo com ela, pelo telefone, pelo WhatsApp. Quer dizer, imagina que de repente isso tivesse sido feito numa escola, por exemplo, com um instrutor, por exemplo, orientando todo mundo num dia, em, sei lá, em 4 horas, por exemplo. Teria sido muito mais tranquilo essa migração. Pegando o que você disse aí, eu posso dar uma dica. Tipo, ninguém estava preparado, não. Não é só os professores, alunos. Aluno está numa situação talvez até pior do que a do professor, porque o professor ainda está tendo um suporte, ele vai ter um treinamento, mesmo que seja online. O aluno não, o aluno ele está solto, ele tem que se virar. E assim, até as grandes empresas, o Google não estava preparado, ele teve que fazer muitas adequações, ele fez muita implementação que geralmente ele dura meses para fazer, ele está fazendo uma atrás da outra. E assim, agora, para o professor que não tem como fazer uma capacitação presencial, eu recomendo o quê? É comunicação, ele tem que se comunicar com quem sabe mais, aquele professor que tem mais habilidade tem que compartilhar, todo mundo tem que aprender a trabalhar compartilhando o conhecimento, entendeu? Porque muita gente vai sofrer, esse professor que tem mais dificuldade, e geralmente o professor ele tem receio de dizer assim, ó, eu não sei, porque o professor ele está numa posição de que ele tem o saber, entendeu? E nesse momento agora, pouca gente tem esse saber, porque é uma coisa que não é de costume de ninguém. Então, assim, o professor ele tem que estar compartilhando, ele tem que estar perguntando, e receber o seu e-mail aí de vocês, do @educar, né, no caso de vocês, crie uma sala, vá, clica aqui, clica ali, vá ver como é que funciona, vá mexer, porque você não vai conseguir quebrar nada, você só vai aprender. E se você prestar atenção, toda a ferramenta do Google, ela é tão simplista para facilitar o aprendizado, que se você pegar o Docs, o Planilhas, o Slides, a barra de menu inteira vai ser quase igual. Ela muda só a especificidade do aplicativo. O resto é clicar e, ó, o que é que isso aqui faz? Olha o menu. Esse menu aqui faz o quê? Esse aqui faz o quê? Não entendeu? Fala com o Viegas, procura alguém que está mais perto, manda uma mensagem no Zap, ó, me ajuda aqui, tô com dificuldade. E assim todo mundo vai aprender junto, entendeu? E vai ser mais fácil para todo mundo. Na escola a gente fez bastante. A gente tinha até um grupo no WhatsApp, ali a gente troca bastante informações, a gente se ajuda. Acontece que o pessoal relata que tem escolas que não tem ninguém que tem um pouquinho mais de conhecimento, né? E aí é onde dificulta bastante. Outra coisa que tu comentou e que é bem pertinente é a situação dos alunos. Os próprios professores têm reclamado muito que não tem formação para os alunos.
tem um pouco de formação para o Cristina, não sei se tu pode acrescentar alguma coisa sobre isso, mas assim, o que a gente vê, assim, tem um pouco de formação através das lives para os professores, mas para os alunos específicos até agora não teve nada. Então é o que o Antônio falou, os alunos estão muito perdidos, né? Tem alunos que não fazem nem ideia do que fazer, entrar na sala e tal. Não sei se tu tem alguma informação disso, né? O pessoal acha que o aluno já sabe só porque ele vive com o celular na mão, mas ele tá ali só no WhatsApp tirando foto no Instagram e pronto, é só isso que ele faz ali no celular. Falo disso. O Elton hoje que tá indo pro sonho toda hora, né? Ele pegou muito no seu pé, Ulisses, aí deu problema lá pra ele. É castigo, é castigo. Pois é. Deus não mata, mas é chata. Eu não entendi o que ele falou. Formação de alunos tem sido pensado em algo desse tipo aí no NTE? A nossa ideia, agora eu estava conversando com a Michela, que é chefia pedagógica da primeira coordenadoria, é que a gente faça pequenas lives em parceria com professores para pensar na questão da formação para os alunos, né? Como eles vão acessar as salas, a questão de entregar atividades, a questão de como escrever no mural, né, no mural de avisos e tudo mais, né? Que a gente estava conversando na quarta-feira e daí na quinta-feira a gente conversou para planejar para essa semana que vem, fazer pequenas lives, fazer pequenos vídeos para que sejam disponibilizados para os alunos, para eles terem a base, né, de como postar atividade, como entregar. E também, né, os professores aproveitar também e fazer professor e aluno. Alguns me comentam, às vezes, na página aqui do Café com o Professor Viegas, né? Eles mandam mensagem para mim, eles comentam nas nossas lives aí, vocês poderiam dar formação para nós. Eles, às vezes, falam que eles acham a linguagem das lives da Seduc muito sofisticada. Às vezes eles chegam e dizem pra gente assim, pô, vocês falam a nossa língua, né? Que tu faz um tutorial ali e tu brinca, e tu fala da questão de aluno, porque a gente está dentro da sala de aula, né? Então a gente sabe como é que é essa interação aí com os alunos. Vocês têm pensado em algo sobre isso? Tu ouve alguma coisa, tu escuta alguma coisa no NTE, pensando nesse sentido? Porque às vezes eu acho assim, ó, Cristina, vamos chamar alguém para fazer, né, uma aula sobre Classroom. Aí chama o cara lá com pós-doutorado, PhD, e coisa assim, que às vezes não é tão necessário, né? E o professor fica assim, pô, mas esse cara não fala a minha língua, eu não falar só língua, né? Fica, não é que o professor, porque o professor tem a obrigação de entender tudo, mas às vezes a linguagem do cara é tão sofisticada, tão técnica, que o professor não consegue acompanhar. Tu imagina os alunos, né? Então eu acho que assim que está faltando parar para pensar um pouco nisso, né? Sim. De como chegar no professor, chamar pessoas que falem a língua deles, né? Que falem a linguagem mais popular de sala de aula, né? Eu não sei se tu já escutou alguma coisa sobre isso, se conversam algo do tipo. Sim, já ouvi, né, questões sobre termos e palavras, até porque dentro da minha demanda existem algumas palavras que, Cris, a gente não sabe o que é, e daí a gente vai tentando de outros modos, né, tentar ver qual que são palavras que podem ser usadas para tentar explicar o que é um ponto de acesso, o que é um switch, e assim por diante, né? Então, eu até agora tô falando, me deu uma ideia, assim, de... na questão... Que bom! Na questão do aluno, trazer alunos nossos para fazer pequenos tutoriais, porque vai ser aluno falando para aluno. É muito interessante, né? Isso, Tanto a questão que tu comentou de
professor para professor, tem a questão do aluno para o aluno. É verdade. Há programas para o aluno, assim, na Google. Tem o aluno tutor da Google e tem até uma competição que as escolas levam os alunos para a série do Google e eles fazem uma competição lá com o aluno. Tem certificação para aluno. Também tem toda a parte voltada para o aluno no Google for Education. Tu sabe, Cristina, que disseram que vai ter no Classroom a sala do SOI, né? Até agora não apareceu, né? O Elton hoje resolveu ir pro SOI toda hora. Ele vai e volta pro SOI. Oi, Elton. Tu tá me pegando, né? Tu tá me pegando. O Riquinho tá terrível hoje, hein, ô? Fala, Elton. Fala um pouco aí. Vê se tá congelado. Né? Não, eu acho assim, ó, sobre esse aspecto aí da postura. A sala, né, do SOI existe, sim. Até porque o Antônio falou sobre esse aspecto de todo mundo tá aprendendo, mas eu, na minha opinião, eu acho que o governo do estado, o governador e a Secretaria de Educação não tiveram uma postura para dirigir isso mesmo, sabe? Eles são os maiores responsáveis para fazer essa coisa acontecer. Entende? Não dá pra gente ficar assim, o professor não quer isso, não quer isso. Não, tem que chegar e dizer, olha, nós vamos colocar isso em prática, vai funcionar desse jeito, isso vai valer, isso não vai valer, e deu, entende? Mas isso não teve, foi tudo assim, de improviso, não teve uma postura gerencial do governo no sentido de fazer isso acontecer mesmo. Essa é a minha opinião. A gente até pode ter ficado meio perdido, mas o governo não pode ficar perdido, ele tem que achar o caminho. Ulisses, o rapaz escurinho aí, tá congelado, né? Agora melhorou. Lanterninha de cinema. Tá bom assim, cara. Fala com a lanterna. Fala com a lanterna. Não, fala de mim mesmo. Fala, Ulisses. Hoje vocês dois vão ficar no cri-cri-cri aí. Olha que eu vou botar o leão ali. Gostaria de oportunizar lives bem simples para os alunos. É isso que a gente tem falado até agora, né, cara? Para que você coloque para ele. Na verdade, como disse o Antônio, a gente acha, ou eles acham, muitas vezes, que sabem. Na verdade, o que eles sabem fazer é só mexendo no WhatsApp, né? No Facebook, né? O Edson, aqui, ó, lá da nossa Escola Técnica Estadual José Feijó. É excelente, de fácil acesso, ajuda muito em minhas aulas. O Edson é um bom exemplo. Grande Edson. Antônio. O Edson era um cara que ele era meio avesso às tecnologias, não gostava muito. E tu sabe que ele começou a usar agora e ele tá bem entusiasmado. Ele participa, hoje ele não tá, em seguida ele entra nas lives, ele tá bem, ele foi uma pessoa que assim, mudou bastante, assim, e assumiu bastante a ideia, né? Achei o Edson um bom exemplo. Professor que não usava nada de tecnologia e agora tá bem empolgado, aí tá gostando bastante. Se você pegar esses professores mais resistentes, assim, e mostrar aquele gráfico que eu lhe mostrei em uma conversa particular que a gente teve, eu garanto a você que você convence mais de 70% de que é uma coisa válida, sabe? Tem coisa que a pessoa, por não querer aprender, passa muito tempo para fazer, acaba achando que é difícil, entendeu? Quando se olhar para a pessoa do lado e dizer, rapaz, tu sabe fazer isso aqui, a pessoa vai dizer, 2 cliques aqui e resolve. Doutora Carmen, Escola Técnica Estadual Parobé. Sincronização entre Excel sem desconfigurar fórmulas. Isso aí, na grande maioria dos casos, é realmente assim. Agora, quando a fórmula é um pouco mais complexa dentro da célula, aí você pode ter problema. Mas fórmulas mais simples, geralmente funciona normal. Pois é, Antônio, mas eu acho que justamente ele está comentando uma coisa que eu sinto dificuldade. Eu uso bastante Excel e eu tinha criado até uns botãozinhos para o cara, né, clicar ali e mudar de página e tal. Quando eu passei porque eu peço para eles usarem dentro do Classroom, eles fazem atividade, faz uma cópia para cada um
e ele edita ali dentro daquela planilha, entendeu? Aí quando eu abro, com o que ele colocou de dados ali, ficou, entendeu? Eu não preciso fazer um print da imagem, só colocou os dados ali e tal. Só que o que acontece? Quando eu puxei a planilha do Excel para dentro do Google, ele desconfigurou, né? Ele tirou esse comando que eu tinha colocado. Eu tive que fazer ajustes em todas as planilhas que eu usava. Então, eu acho que tem coisas que poderiam ser aperfeiçoadas tanto no Classroom quanto em outros recursos para as pessoas que já utilizavam, né? É porque são vias diferentes, né? O Excel é um aplicativo que roda independente de qualquer outro. Ele roda dentro do sistema operacional e o Planilhas não. Ele roda no navegador, entendeu? Então, talvez essa questão aí seja limitação com base no código em relação ao que funciona no navegador. Mas você pode adequar. Isso também vai acontecer no Slides, em diversas outras ferramentas. Tipo assim, você pode gravar seu PowerPoint falando e depois disso gerar um vídeo. Se você converter ele no slide do Google, ele não vai pegar esse áudio, entendeu? Porque o PowerPoint, ele lida com esse dado de uma forma diferente do slide. Agora, na questão de fórmulas, assim, quase tudo funciona tranquilamente. Às vezes o que diferencia é que, dependendo de como esteja configurado, geralmente no Excel a gente usa 2 pontos, no Planilhas a gente usa ponto e vírgula, aí às vezes é ponto, no outro é vírgula, entendeu? Mas são coisas assim, é coisa de fácil ajuste. Agora um recurso como o botão, assim, que, como você falou, que é uma coisa que às vezes usa um script, usa uma coisa mais elaborada, sabe? Com certeza vai dar problema. Eu acho que poderia ter mais recursos, né? Não sei se tu concorda comigo. Rapaz, assim, eu vejo ele crescendo diariamente. Ele hoje tem muito mais recursos do que antes. Ele hoje você já faz nota ponderada, ele já dá um relatório de notas de todos os alunos. Antes não tinha a aba de notas, você não conseguia ponderar nota. E tem muita coisa ali que você faz que foi implementado já, sabe? Agora depende do uso. Agora, com recursos externos, geralmente a Google aceita extensões por conta disso. O pessoal cria um recurso incrível à parte, você vai testar e na hora que ele vê que aquilo ali é útil, ele vai pegar aquele recurso e vai implementar de forma nativa na ferramenta, entendeu? Hoje você tem rúbrica não tinha no Google Sala de Aula. Você pode mensurar ali o nível de entendimento sobre aquele assunto do aluno. Tem muita coisa que foi adicionada e muita coisa vai ser adicionada ainda. Depois eu posso passar para você passa para todo mundo aí. Ele tem um site lá que ele mostra tudo que está sendo implementado para diversas ferramentas do Google. Agora eles estão focando muito no Meet, então vai vir muita novidade no Meet aí. Nos próximos dias vai ter muita coisa nova que eles estão implementando. Mas tem o Google Drive. E tem particularidades, assim, o Classroom que vocês têm acesso agora, ele tem algumas diferenças da conta pessoal. Você pode colocar guardiões, tem umas coisinhas a mais, sabe? E vai ter bastante. É ter um gravador de áudio, por exemplo. Eu quero passar um áudio para os alunos. Eu tenho que fazer uma extensão que faz isso aí. Tem uma extensão. Tem, você instala uma extensão e em vez de você digitar o comentário, ou você fala e ele bota um link lá com play para o aluno clicar e escutar. É interessante, né? Tem muita coisa externa que você consegue agregar às ferramentas. É tipo... Essa é a questão do áudio aí, eu achei extremamente interessante. É tipo um gravador de áudio mesmo. É um gravador de áudio. É que isso que acontece, Antônio, às vezes eu gravo áudio para os alunos, mas como é que eu faço? Eu uso o gravador do celular, aí eu faço o upload no G-Drive e disponibilizo para eles lá. Só que eu acho que teria que ter uma coisa mais prática, entendeu? Peguei ali, quero mandar no resposta, clico ali gravo meu áudio e ficou ali, pronto. Entendeu? Eu vou mandar a extensão. Eu vou mandar a extensão para você e você espalha aí para todo mundo. É super tranquilo. Você instala, fala no computador, no celular, onde for, e ele já coloca o link lá. Aplicativos online com mais possibilidades de ferramentas prévias. A dificuldade que eu tenho de aula online é a presença dos alunos, né? No meio de semana.
participando das aulas. Não, eu botei para. Eu dei uma aula numa turma, porque como é que eu faço a sistemática nas minhas aulas, tá? Eu faço uma semana aula EAD, aula online, no caso, outra semana material na pasta, né? Material no sala de aula. E aí, essa semana agora, foi na segunda-feira, eu entrei na sala de aula, no horário marcado, esperei entrar alguns alunos, entraram uns 8 mais ou menos, e eu sempre falo, ó gente, eu vou botar para gravar a partir de agora, certo? A gente conversa, ok, mas eu posso... Aí eu botei para gravar, tá? Aí eu botei para gravar, e no final da aula, quando eu terminei a aula, eu, ao invés de encerrar a gravação, eu cliquei no X lá em cima, na página. E não me dei conta. Aí quando eu voltei para a sala de novo, tava só eu e uma menina que nunca respondeu, não sei se lá tava parado, aquele ícone tava parado. Eu ia no gravação, tava assim, não tava habilitado o desmarcar a gravação, como se tivesse sido como se fosse outra pessoa, não fosse uma pessoa da disciplina. Para mim, e que lá ficou. E eu acho, Sandro, que a gravação não gravou. Ela tem um limite, tanto de tamanho quanto de tempo. Mas assim, o que acontece, e acontecia muito, a Google aos poucos está resolvendo esse problema, é assim, cada sala pode ter até 20 professores, né? Desses 20 professores, o Classroom, ele joga para esse Meet, que é uma ferramenta à parte, e é para todos terem o mesmo poder. Eu posso mutar, eu posso gravar, eu sou o dono da chamada. Sendo que ela não diferencia quem é o professor que está ali às vezes. Tipo assim, como é um link único no Google Classroom, você entra agora, sai e depois Viegas entra. Talvez a aula gravada vá para ele. Isso é uma das implementações que estão sendo feitas. Essa separação mais precisa e se qualquer professor que entrar vai ter os mesmos poderes. O que acontece hoje é que quem entra primeiro tem os poderes. Se Viegas entrar depois, ele não pode fazer nada. Só quem é o dono da chamada, que é a primeira pessoa. Isso aí está sendo corrigido. Essa é uma das mudanças, né? Eu li num artigo que essa era uma das mudanças, né? É porque, é como eu disse, até a Google foi pega de surpresa. O Meet é uma ferramenta à parte que eles incluíram no Classroom de forma corrida ali, entendeu? Então eu costumo dizer que é pra gente testar. Depois que a gente testa, a gente aponta um monte de falha, ela vai lá e corrige, entendeu? Nós somos os beta testers do Google. Sim. É assim que funciona. Mas essa sua aula aí... Fala, Antônio, pode concluir. Essa sua aula aí, ela não foi... nem se preocupe que você não vai receber um arquivo aí com 500 tera não, de tamanho não. Porque até então tem um limite de 5 tera no Drive. Chegou nisso aí, ele vai dizer, tá bom, Luiz, eu vou fechar a sua aula aqui, que você tá logado a tempo demais. Agora, Antônio, eu já fechei direto também. Eu já fechei direto lá em cima, lá sem cancelar a gravação, e a gravação ficou normal depois lá no meu... No caso dele, eu acho que não foi porque ficou gravando, é porque ele entrou depois de outro professor, entendeu? E o outro professor era o dono da chamada. Não, Antônio. Aí tá. É só você na sala? Então... Acontece então foi alguma outra coisa. Será que no momento... O pipoqueiro. Eu ia dizer, será que no momento que o Ulisses saiu da sala, a aluna não ficou com o poder de... Eu pensei não deve estar gravado no drive da aluna? Isso aí pode acontecer dependendo da configuração no painel do G Suite. Você pode configurar para o grupo de alunos, não sei se aluno aí tem o subdomínio aluno. No caso da gente aqui, tem @ o colégio da gente e tem @ aluno.colégio, que é um grupo diferente, é um subdomínio. Então a gente define regras diferentes, entendeu? Para criança do infantil até o primeiro ano do fundamental, por exemplo, ele não pode gravar a chamada. Então há regras que são diferentes. No caso de vocês aí, pode não existir a regra que impeça o aluno de se tornar proprietário da chamada, entendeu? Deve ser isso aí. Então, quando o Ulisses saiu, o aluno que entrou depois virou o dono da chamada e o Ulisses dançou.
Essa aí Lucas Araújo é a escola, e a diretora é a professora Viviane. Ela entrou em contato comigo, e a semana que vem nós vai ter 3 participantes, e 2 são professoras das séries iniciais dessa escola aí, que é de Santiago. A diretora é a Viviane. Abraço aí a professora Viviane, e até sábado que vem, que vão estar participando aí da nossa live. O Marco Antônio Oliveira, Escola Técnica Estadual Parobé. Os tutoriais são para quem já vive a realidade virtual. Lamento. Achei forte isso aí. Isso aí. Entrando naquilo que a gente comentou, né? Que o pessoal reclama um pouco do nível das lives, né? Se é o que eu tô Tu tá combinando com o Ulisses agora, Cristina. Vocês estão os dois no estúdio de cinema. É porque ela tá por trás da luz. Virou de lado. O que pode estar acontecendo no comentário Você é maluco, é? da professora Juliana? Talvez essa a ideia do aplicativo do Meet. Isso. Do aplicativo do Meet, porque no navegador ele te dá a opção para gravar. Mas no aplicativo, pelo que a gente tem olhado, ele não dá Tu fala no celular, opção. né? Isso. Isso eu acho que é um defeito. No celular não tem opção de gravar, só no computador. Pois é, isso é sacanagem. Porque tem muitos professores, até para o Antônio se situar aí na nossa situação aqui, que não tem nem computador, né, Antônio? Só tem celular. Olha aqui, ó. Bruxa de Blair, pelo amor de Deus. Vou desligar aqui, tá? Tá muito engraçado. É um programa de humor isso aqui, só pode. Depois eles reclamam, né, que eu faço a versão editada, né? Eles reclamam dos memes que eu coloco. Vocês não acham que eles me dão uma vez? Eles dêem, né? Eles pedem. Agora fui eu que levei a mijada aí. Agora, mijada online. Etiane, mas não cabe todas as mensagens aqui. Esse que é o problema, né? Paraíba assistindo tu ser mijado, hein? Nossa. Me desruga tudo a minha pele. Etiane Forte. Alguns alunos estão com dificuldade. Se o Elton parar de rir aí, né? De retornar às atividades. Algumas aparecem no meu drive, em documentos mas na plataforma aparece com pendentes. Outros conseguem editar e reenviar. Não seria só abrir, responder e devolver? Não sei. Essa questão do pendente aí é porque muitos alunos não clicam lá no botão entregar. Se for um Forms, ele vai... A Google fez até uma mudança nos formulários recentemente, que o pessoal às vezes coloca aula no formulário, e o que acontece? Não tem questões, não tem nada. Quando ele clica em enviar, o próprio Forms, ele dá uma nova opção, que a gente não tem controle, aí você vai até a atividade e clica lá, entregar. Muitos alunos, quando envia, já fecha e tchau. Aí ele não vai constar como vai constar como pendente. No Forms, conta a resposta, a atividade foi feita, porque como ela está lá na pasta dela, do Google Classroom, mas ele precisa entregar no Classroom, senão vai ficar pendente lá. Tem outra situação também, né, Antônio? Que é assim, quando tu não atribui nota pro aluno, que tu devolve para ele, tu olhou ali, ele postou a foto do caderno, eu faço muito isso com eles, eu passo uma videoaula para eles, eles copiam do caderno, postam a foto do caderno, mas eu não atribuo nota, e aí eu devolvo. Aí o aluno olha lá, devolver, ele devolve para mim. Aí eu devolvo para ele, aí fica nessa. Quando não vale nota, ele fica pedindo para devolver. Aí o aluno não quer. Um dia o guri disse para mim assim... me dá uma angústia de ver aquele devolver lá. Entendeu? Eu acho que isso é uma outra... Eu não sei se tem uma outra maneira, mas para mim isso é uma falha. Dessa questão quando não tem nota. E aí fica sempre aquela coisa, devolve para um, devolve para o outro. Não sei se tem alguma... Devia ter realmente uma opção para você finalizar lá a tarefa, entendeu? Exatamente. Mas não tem. É mais a comunicação mesmo. Ô, Antônio, esse comentário da Etiane aqui, tá? Esse é um problema que a gente tem aqui, tem acontecido bastante. Inclusive, eu fiz um tutorial
a Cristina deve ter visto que eu compartilhei um tutorial explicando sobre a questão do formulário, não devolver a nota e tal. Tem muitos alunos que ela está relatando aqui que não conseguem abrir os formulários. Por que isso acontece, né? A Antônia e a Cristina podem confirmar. Porque o aluno não entra com... Ele pensa que ele está com o e-mail do cara ali, mas ele entra logado com o e-mail comum dele no formulário. E aí ele vai tentar responder e não aceita. Isso é uma coisa difícil da gente explicar para eles. A gente explica, eu fiz um tutorial e tal, mas sempre tem aquele aluno que entra com um e-mail comum e aí fica dizendo, eu não estou conseguindo responder. E é exatamente o que a Tiane está comentando aí. Pode falar, Cristina. Posso? Tá. Pode. O que eu também passo por isso, tá? De fazer um formulário para coletar algum tipo de dado, porque o que acontece? Quando nós usamos o @educar para fazer o e-mail, né, institucional, para fazer formulários, nas configurações, o que acontece? Ele já marca como sendo permitido só para pessoas do domínio da SEDUC. Isso. O que eu faço nesse caso, né? Eu desmarco. Mas eu desmarco também, Cristina, eu desmarco também. Sim. Só que depois, quando tu entra lá no Classroom, que tu aciona ele de novo, ele marca sozinho. Aí tu entra lá dentro e ele tá marcado de novo. Porque senão tu não consegue importar as notas. Não sei se o Antônio pode acrescentar. Nesse caso de vocês aí, isso é um problema que acontece no Brasil inteiro. O celular do aluno, o primeiro e-mail cadastrado sempre vai ser o pessoal dele, nunca vai ser o institucional. O Android hoje, ele faz essa gestão automática, mas tem muito aluno que tem esse problema ainda. Não sei o motivo do lado do aluno. Mas o que é que eu faço aqui? Mesmo sendo restrito ao domínio ou não restrito, eu coloco sempre uma seção de informação para o aluno sempre ele colocar o nome dele e o e-mail, independente do formulário estar coletando esse e-mail ou não. Por quê? Porque senão, lá na frente, quando você for revisar no formulário, ou caso o Google Sala de Aula não importe essas notas, você vai ter apenas o nome, o e-mail do aluno, não vai ter o nome. E se for um e-mail pessoal, você não consegue associar aquele e-mail pessoal ao nome do seu aluno, entendeu? Geralmente, no institucional você consegue, porque ele está atrelado ao Google Sala de Aula. Sim. Mas com o pessoal, você não vai conseguir. Então, todo formulário que a gente faz aqui, eu já deixo ele pré-configurado com uma seção de informações. O aluno vai dizer qual é a sala dele, qual é o nome dele, a SEDUC não pode fazer uma configuração lá, eu não sei se o administrador geral, né, se tem como fazer uma configuração para não acontecer isso que eu e a Cristina estamos comentando, que é o caso assim, tu quer importar notas, né, mas ele só aceita importar notas se tu deixar configurado lá no próprio Classroom, tu escolher atividade com teste, né, e lá no formulário tu deixar marcadinho. Só que o que acontece? Ela comentou ali que desmarca, mas eu já fiz isso também, Cristina, eu desmarco, só que quando tu volta de novo lá dentro, tá marcado sozinho, porque ele só aceita importar notas se tiver com a opção limitada lá. Tem como mudar isso? A SEDUC, por exemplo, mudar essa configuração? Não, isso é padrão no Forms. Agora sim, o que é que eu faço aqui? Vocês aí, quando vão criar um teste, vocês devem ir lá, novo, atividade com teste. Não é assim que vocês estão fazendo? Eu aqui eu faço diferente. Eu disponibilizo vários formulários, vários modelos de formulários, já todos pré-configurados. Em vez de atividade com teste, ele coloca como uma atividade normal. Por conta do formulário ter a configuração de teste implementada, ele vai dar a opção de importar notas. E com isso eu coloco a seção de informação do aluno. Aí o que é que eu faço? Eu disponibilizo esses modelos no domínio inteiro. Então não é um arquivo que alguém vai editar. Você, quando clica nele, ele gera uma cópia já toda configurada, entendeu? Para isso. Agora, o pessoal tem que começar a usar, identificar a falha e... Google, muda isso aqui, muda isso ali. Acho que assim ficaria melhor. Quando ele vê uma pertinência de muita gente com o mesmo problema, ela vai lá e altera, não tem problema nenhum. Não, eu quero dizer que foi um grande prazer aí conhecer o nosso amigo lá da Paraíba, que eu vou visitá-lo um dia lá, porque eu gostei muito da live com ele. A Cristina, pode vir. Eu adorei conhecer a Cristina. Não esquece da minha
Não esquece a minha bolsa, viu, Cristina? Eu vou te lembrar depois. Foi muito bom, é isso aí. Não, eu também queria agradecer, tá? A gente podia ficar conversando a hora sobre isso, é um assunto que eu gosto bastante, né? Na minha escola, muitas escolas utilizam o celular para toda a família, com 2 ou 3 irmãos. Não temos como exigir que definam apenas um e-mail oficial para o dispositivo. Penso que essa opção realmente deveria ser repensada pelo Google. Assim, e-mail é uma coisa pessoal. É muito difícil você querer tornar uma coisa que é pessoal comunitária. As famílias aí, né, não saibam a questão de alternar e-mails, né, dentro do mesmo aparelho, né? Tu tá usando o mesmo aparelho, tu tem que alternar o e-mail entre o teu irmão, a tua irmã, o pai, a mãe. Etiane Forte Soares, obrigado pela atenção, um abraço a todos, vocês têm sido a nossa salvação. Viu, Paraíba? É nóis aqui. Obrigado, e obrigado aos convidados aí que ajudaram bastante hoje, né? É que muita coisa a gente não sabe responder, né, Elton? O pessoal da área técnica tá aí, ajuda. Isso é uma falta que eu sinto, né, Cristina, da parte do pedagógico, né? Eu já convidei pessoas do pedagógico, ainda não consegui, porque muitas perguntas, por exemplo, assim, ó, Antônio, talvez tu passe por isso lá também. Como é que vai ser o atendimento especial dentro do Classroom? Como é que vão ser a alfabetização dentro do Classroom? Não sei. As séries iniciais. Isso são coisas que eu também nem sei pela minha experiência, porque eu só dou aula para o ensino médio e técnico. Eu nunca trabalhei com ensino fundamental, né? Eu não tenho nem ideia de como é que seja fazer a alfabetização de uma criança, né, no Classroom. Eu não posso nem opinar sobre isso. E a gente sente essa deficiência de não conseguir pessoas para dar essas explicações para nós, né? Não sei, o Elton também pensa assim, né, Elton? Comenta seguido aí, né? É bem isso. É bem isso que tu falou. Bem isso que tu falou. Aí, Adri Lambi. E aí, Elton? Eu estou assessorando os alunos na parte da tecnologia. Acrescento 2 ou mais e-mail no aplicativo, no Classroom, pois eles têm muita dificuldade, inclusive internet. Então, agradecer por aceitarem, né, o convite e, né, a página aí, Café com o Professor Viegas, os 3 mosqueteiros aí. O meu canal no YouTube está sempre aberto para vocês quando vocês quiserem, né, transmitir algum conhecimento aí. Uma hora, de repente, eu marco uma entrevista com a Cristina e depois com o Antônio também, lá para o meu canal, que eu faço entrevistas, às vezes deixo gravado lá no canal. A gente pode marcar alguma coisa também, né, para fazer algo mais específico, né, perguntas mais específicas sobre as tecnologias aí. Tá certo? Obrigado, abraço, pessoal aí da Paraíba, né? Dale Grêmio! Ali, ó. Dale Grêmio! Ninguém merece, né? Ninguém merece isso, né? Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.